Pai do Senhor, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos sabem, sou o pastor Adriano Cunha. Estamos dando aí o início ao nosso seminário, né? Aí nessa nova turma. E nós vamos estar iniciando pelo curso de Heresiologia. Amém? Então os irmãos já têm o material que eu mandei em PDF. Os irmãos podem estar abrindo o material, nós vamos estar acompanhando aqui nas aulas, né? Mas o irmão quiser acompanhar o material, pode acompanhar aí em nome de Jesus, amém? Heresiologia, introdução. Heresiologia é o estudo das seitas e heresias, um estudo de suma importância para o estudante da Bíblia. Nesse estudo vamos falar sobre as principais seitas atuantes em nosso país, como refutar as suas doutrinas heréticas, né? E como refutar as suas doutrinas heréticas. A palavra heresia vem do vocábulo grego, airesis, que significa segmento, escolha, seleção. Esta palavra também deu origem à palavra seita, que é utilizada para definir um segmento religioso que se desprendeu de um grupo principal. Tem as referências aqui, depois você dá uma lida em nome de Jesus. A igreja, desde seu princípio, tem sofrido com a ação das seitas heréticas, que nascem da ação direta de Satanás, da ganância humana, da falta de preparo, a falta de preparo, da insanidade e de outras fontes. Elas têm gerado grandes transtornos à Igreja de Deus. Neste breve estudo, vamos buscar aprender um pouco mais sobre este mal que tem tentado dominar as forças da Igreja. Amém? Nós temos vivido aí, irmãos, o tempo todo com várias seitas, com várias heresias, né? Igrejas pseudo-evangélicas hoje são o boom do momento, né? Muita igreja aí, ou instituição religiosa, que diz que é igreja, mas está totalmente longe da doutrina de Cristo, totalmente longe da palavra de Deus, não é de fato uma igreja evangélica, né? Nós vamos ver nesse estudo, talvez mais para frente, que o nome na igreja, lá na placa, ou no documento, não define uma igreja como igreja evangélica. O que define uma igreja como igreja evangélica é a doutrina que ela professa. Se ela segue o evangelho, se ela segue a Bíblia, ela é uma igreja evangélica. Se ela não segue, ela não é uma igreja evangélica. Amém? Ela pode até parecer, mas não é. Então, aqui nós falamos aqui, irmãos, das fontes, né, que tem gerado aí as seitas e as heresias. Amém? E nós vemos que uma das principais fontes é justamente o mal, né? Aqui, ó, vemos aqui outras fontes. A primeira aqui, ó, ação direta de Satanás. Satanás ele tem criado muita coisa para confundir a cabeça das pessoas, para tirar as pessoas do verdadeiro caminho. Amém? A ganância humana. Nós vemos aí o evangelho da prosperidade, né, e tudo isso rodando em volta disso aí. Se você não é próspero, você está em pecado e tudo mais. E tudo isso não vem da parte de Deus. Amém? Da falta de preparo. Pessoa que não sabe nem para ela quem ensinar. Como é que essa pessoa vai ensinar? Como é que você vai ensinar se você não sentou para aprender? Né? Nós vemos Jesus Cristo tendo todo um trabalho, 3 anos e meio ali, ensinando aqueles apóstolos para que eles pudessem estar ali fazendo a sua obra. Então, quem instituiu o primeiro seminário teológico? Cristo. Né? Quando ele junta os seus apóstolos, e durante 3 anos e meio, 24 horas esteve com eles ali ensinando. Você imagina a qualidade, a quantidade de horas, né, que foi ali esse seminário ali abençoado. E um seminário ministrado pelo próprio autor, né? Então, algo extraordinário. Então, irmãos, vemos que a falta de preparo e da insanidade também, tem muita gente louca, completamente desorientada, pessoa completamente desagregada, e, por incrível que pareça, nós vemos que essas pessoas conseguem juntar seguidores. Um exemplo claro disso é o próprio Henrique Cristo, né? E você vê que coisa absurda, e essa pessoa está juntando gente aí. Amém?
falta de preparo, insanidade e de outras fontes, né? Então, são fontes que trazem à luz o que nasce, né? As heresias. Então, a primeira seita que nós vamos estudar aqui são seitas pseudo-evangélicas. O que é pseudo, né? Nós vamos ver aqui, ó. Entendemos por seita todo segmento religioso que não possui a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, como fonte de fé e prática. A palavra seita inicialmente não servia para identificar um segmento herético, mas sim para identificar um segmento que veio de um grupo original. Mas com o passar dos tempos, a palavra seita tomou um novo significado, identificando segmentos heréticos. Nos dias atuais, convivemos com uma enorme expansão da igreja evangélica. Este fenômeno tem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos são óbvios. Muitas pessoas têm tido a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Mas, infelizmente, há pontos negativos. Um crescimento desordenado tem gerado ministros despreparados e imaturos. A Bíblia diz que o ministro não pode ser neófito, ou seja, não pode ser um menino, ele não pode ser imaturo, ele não pode ser uma pessoa que não tem uma experiência de vida. Isso está lá em 1 Timóteo 3, 6, dá uma lida lá depois. Ou seja, não pode ser um menino na fé. Então, irmãos, crescer de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem preparo nenhum, vai na contramão daquilo que Jesus Cristo ensinou. Quando Jesus Cristo formou a sua igreja, a primeira coisa que ele faz, ele reúne 12 apóstolos e dá-lhe um seminário de 3 anos e meio. Ali 24 horas com eles, ensinando ali na íntegra. Nós temos aí na Bíblia algumas coisas que Jesus ensinou para eles e falou, não tudo, né? João falou, se a gente fosse escrever tudo, não cabia. Não tem lugar no mundo para caber tudo que foi dito, que foi feito, né? Então, irmãos, tem esse conhecimento de que Jesus falou muito mais coisas, ensinou muito mais coisas do que a própria Bíblia ali teve condição, como um livro, de poder comportar. Mas, no dia a dia da vida dos apóstolos, você vai vendo que eles foram manifestando isso, né? E trazendo isso para as pessoas, e foi maravilhoso. Então, se Jesus Cristo fez, por que eu, bobão, não vou fazer, né? Ou sou melhor do que Jesus? Então, tem muita igreja aí, ou segmento religioso, que tem achado que é melhor do que Jesus e não tem seguido ali aquilo que Jesus ensinou. Primeiro, ele ensinou para que essas pessoas aprendessem e essas pessoas levassem à frente os seus ensinamentos, né? Vamos lá. Existe um ditado popular que diz, nem tudo que reluz é ouro. Hoje muitas igrejas, né, entre aspas, assumem o nome de evangélicas, mas não são. Como assim? O que define uma igreja que seja de fato uma igreja evangélica não é uma placa na entrada, mas sim a sua doutrina. Não é porque uma religião se diz evangélica que de fato ela é. Uma igreja, para ser considerada evangélica, tem que preencher os requisitos bíblicos. Se ela não os preencher, é uma seita pseudo-evangélica. Amém? A palavra pseudo geralmente é utilizada para definir algo falso. Por exemplo, pseudônimo, né? Que é um nome falso, né? Os artistas aí usam um pseudônimo, com um nome falso ali, eles usam pseudônimo. Adotado por um artista, escritor, etc. Uma igreja que parece evangélica e até mesmo se intitula evangélica, mas não segue o evangelho, não é evangélica. Abaixo vamos dar alguns pontos que vão te ajudar a identificar uma seita pseudo-evangélica. Então, irmão, talvez seja até curioso para algumas pessoas, né? Pessoal, mas é uma igreja, só é diferente. Não, não é. Igreja evangélica, para ser evangélica, ela tem que seguir o evangelho. As doutrinas dos apóstolos. Você pega lá Atos 2 e você vai ver a primeira palavra, quando a gente fala ali, e permaneceram na doutrina dos apóstolos. Isso aí
não permaneceu na doutrina dos apóstolos, não segue o que a Bíblia diz, não é a igreja evangélica, gente. Pode até falar de Jesus, tem muita religião que fala de Jesus aí, mas não é a igreja evangélica. Não tem compromisso com o evangelho. Ah, mas pastor, mas fala em mistério, fala a língua dos anjos. Gente, Satanás é anjo. As pessoas também motivadas ali na sua emoção, elas também podem balbuciar coisas e imitar pessoas falando na sua emoção ali também. Mas Satanás, ele fala a língua dos anjos. Não se esqueça que Satanás é anjo, tá? E faz sinais, prodígios de mentira e muita coisa acontece. Então, irmãos, não se deixe enganar. Igreja evangélica é aquela que segue o evangelho. É muito simples. Seguir o evangelho, está dentro da doutrina dos apóstolos, segue ali a palavra de Deus, então ela é uma igreja evangélica. Ela não segue, não é uma igreja evangélica. Amém? Alguns pontos aqui vão ser interessantes para que você venha a identificar quando é uma seita pseudo-evangélica, né? Primeiro ponto aqui, dizem ser os únicos certos. Isso é um ponto que já define logo, né? Um dos aspectos das seitas pseudo-evangélicas é que elas pregam ser as representantes únicas da verdade. A verdade não pertence a uma igreja, mas a Deus. Uma religião que se julga a única verdadeira está tomando o lugar de Deus. Ou seja, não se submete a Deus, quer ser Deus. Dizem eles, só aqui existe salvação. Fora daqui só existe mentira. Bom, a salvação do homem está em Deus. E a verdade é a palavra de Deus. Tem gente que não, eles querem interpretar. Quando nós formos estudar hermenêutica, nós vamos entender que a Bíblia, ela é o único sentido válido da palavra é aquele que foi pretendido pelo autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Ah, mas eu acho assim, eu penso assim, eu enxergo dessa maneira. Está errado. É só aquilo que, de fato, o Espírito Santo inspirou, né, o escritor, e ele trouxe a luz da verdade ali. Isso aí que é, de fato, a verdade. Aquilo que o autor quis transmitir, aquilo que o Espírito Santo lhe deu para que fosse transmitido. Como é que nós compreendemos isso? Através do estudo da hermenêutica, que é uma matéria que nós vamos estudar. Essa ferramenta que você vai entender, de fato, o que a Bíblia diz ali. Amém? Beleza? Então, primeiro ponto aí, uma religião, né, que diz que ela é a única verdadeira, ela de fato já é uma igreja pseudo-evangélica. Tem umas que são muito parecidas com a igreja evangélica, todas que já são bem aberrantes e bem diferentes, né? Por exemplo, os russelitas, que nós vamos estudar lá para frente, é bem diferente, né? Os mormons, né? Bem diferente, nós vamos ver por aí. Segundo ponto aqui, irmão, suas prioridades são obscuras. Suas prioridades são obscuras. Estas seitas não priorizam a pregação do evangelho. Elas buscam engodar, ou seja, enganar as pessoas, né? Engodar seus frequentadores, oferecendo-lhes a possibilidade de alcançar várias bênçãos, mediante a entrega de ofertas, muitas vezes de valores exorbitantes, como se Deus fosse um grande comerciante. O reino dos céus não está firmado em coisas materiais. As bênçãos são consequências da fé. As bênçãos que vêm na sua vida, irmão, são consequências da fé. Dá uma lida lá em Mateus 6,33. Uma igreja, né, uma igreja dessa, né, que não prioriza a salvação, não é evangélica. Deus quer o melhor para seus filhos. Por este motivo, a sua prioridade é a salvação. Lê lá Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Amém? O terceiro ponto aqui, impõe um jugo muito pesado. Impõe um jugo muito pesado. Deus não aprova o autoflagelo. O que é o autoflagelo? A pessoa se autoflagelar, né? Ou seja, o homem não deve fazer sacrifício de tolo. Lê lá Eclesiastes 5, versículo 1. Jesus não impôs um jugo pesado aos seus seguidores. Pelo contrário, disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. É só ler lá Mateus 11, né? Do 28 ao 30. Geralmente, quem muito cobra tem algo a esconder. A grande maioria dos líderes dessas seitas não vivem aquilo que pregam. Impõem um jugo demasiadamente pesado ao povo, mas não levam a mesma carga. Dá uma lida lá em Mateus,
capítulo 23, versículo 4. Amém? Semelhantes aos fariseus, estes líderes priorizam o aspecto exterior, né? Ter aparência de santidade, ter aparência, né? Buscando ter aparência de santidade, mas estão longe de tê-la. Mateus 23, 27, dá uma lida lá também. E se você tiver aí uma oportunidade, leia o capítulo 23 todo de Mateus, que vai ser ótimo para que você venha compreender. Então, quando você vê um pessoal colocando um jugo muito pesado em cima das pessoas, você pode ter certeza de que, primeiro, seus líderes não seguem isso. Segundo, eles estão escondendo alguma coisa ali, abafando alguma coisa ali, tirando o foco de alguma coisa que está errada. Isso aí é certinho. Quarto ponto diz assim: nascem de uma rebelião. Elas nascem de uma rebelião. Deus condena a rebelião. 1 Samuel 15, 23 fala isso. Por isso, nada bom nasce de uma rebelião. Geralmente, quem insurge uma rebelião é porque não se submete à autoridade. Porém, rebelião é diferente de uma iniciativa de se abrir um novo trabalho embaixo da doutrina bíblica em prol do reino dos céus, desde que Deus esteja no negócio, mas quem gera uma rebelião é a ganância e a falta de submissão à doutrina bíblica. Portanto, os líderes dessas seitas não têm compromisso com a doutrina bíblica. Então, irmão, existe uma diferença muito grande entre a pessoa estar no local e de repente Deus dá a ela uma direção para que ela saia dali e abra um novo trabalho embaixo da doutrina, embaixo da palavra, não porque não estava se submetendo, mas que já não se encaixava ali, de repente alguma mudança que aconteceu onde ela estava, e essa pessoa realmente não quis aceitar aquilo e quis continuar sendo fiel à doutrina e abre um outro trabalho ali. Parabéns para essa pessoa, Deus a abençoe e que ela seja feliz. Agora é diferente da pessoa que não quer se submeter à doutrina bíblica, está numa igreja séria, num segmento sério, não quer se submeter à doutrina bíblica e ela sai para fazer aquilo que ela acha que é certo. Então isso é uma rebelião, amém? Então, geralmente, uma seita pseudo-evangélica, ela nasce de uma rebelião. Quinto ponto diz assim, ó, dão a sua prioridade, dão a sua própria, amém? Dão a sua própria interpretação à Bíblia. Eles interpretam a Bíblia do jeito deles, não do jeito que deve ser interpretada através da luz da hermenêutica ali da exegese. Estudamos em hermenêutica, que nós vamos estudar, que é o único significado correto das Escrituras é aquele pretendido pelo autor. Como estes líderes são despreparados, rebelados e não têm compromisso com a sã doutrina, interpretam as Escrituras a seu bel prazer, do modo que eles se beneficiem disso. Eles não estão preocupados com a vontade de Deus. Eles estão preocupados em esconder as suas vontades atrás da palavra ali, distorcer a palavra, né? O resultado da atuação dessas seitas é desastroso. Muitos dos seus membros ficam perdidos, pois não conseguem se relacionar bem com os membros das igrejas evangélicas. Você vê que quem é evangélico de verdade, irmão, ele acaba se entendendo. O cara de uma denominação, outro de outra, mas se entende, vai para culto junto, culto. Esse tipo de gente não consegue se encaixar com ninguém. Porque é tão diferente a coisa, é tão abstrata, que eles não conseguem se identificar com as outras igrejas evangélicas, ou com os membros das outras igrejas evangélicas. Amém? Confusos, não conseguem discernir se todos estão errados ou se os que estão errados são eles. Isso traz consequências psicológicas, podendo até gerar distúrbios mentais. Em meu trabalho, né, eu trabalhei muito tempo ali num sanatório e, infelizmente, convivi com muitas pessoas que adquiriram doenças mentais geradas pela confusão causada por essas seitas. Por este motivo, não canso de dizer, curandeiro não é profissional de saúde e curioso não é pastor. Então, irmão, se seu filho tivesse doente, você levava ele para o curandeiro ou você leva ele para o hospital? É a mesma coisa, para cuidar da sua alma, você tem que estar embaixo de uma liderança que tem uma compreensão bíblica para que a pessoa possa estar
te passando, ou te guiando pela doutrina bíblica. Não adianta você estar lidando com achista, você tem que estar lidando com alguém que conhece a palavra de Deus. Primeira coisa que Jesus, volto lá, a primeira coisa que Jesus fez foi dar um seminário teológico preparatório de 3 anos e meio para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E eles seguiram esse exemplo e continuaram fazendo isso. Amém? Eu trabalhei muito tempo, irmãos, em um sanatório, aquele sanatório que tinha ali em Duque de Caxias. Tinha muita gente que sofreu consequências psicológicas gravíssimas, ficou doente e foi parar internada ali por conta dessas seitas pseudo-evangélicas. Eu posso dizer isso porque eu vivi isso, convivi isso com as pessoas ali, tá? Isso aí arrebenta com a cabeça da pessoa, porque as pessoas distorcem tanto a palavra de Deus que as pessoas começam a entrar em parafuso ali e começam a ficar doentes. Então, isso é difícil, é complicado. Tem que orar muito para essas pessoas e principalmente a gente tem que pregar a verdade. Amém? 6º ponto. Operam prodígios e sinais de mentira. Em muitas dessas seitas, há abundância de profecias, né? É uma profetaiada que não tem tamanho. Vemos muitos sinais e prodígios, mas tais são de Deus, mas tais não são de Deus. Lê lá em Apocalipse, capítulo 16, 14. A Bíblia fala sobre os obreiros fraudulentos, lá em 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14, dá uma lida lá. Vemos que este mal não é novo. O próprio Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz, como vimos na referência acima, essa referência que você vai ler lá, amém? A ganância humana faz com que essas seitas venham a crescer cada vez mais. Um homem movido pela ganância fica cego. Não consegue distinguir a verdade do erro. As pessoas cegas pela ganância só ouvem o que querem ouvir e são presas fáceis para os obreiros fraudulentos, crendo em ilusões, acreditando ver o que não existe. Irmão, tem tanta falcatrua aí que os irmãos não têm ideia. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né? Eu já com essa idade, há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma situação que esse tipo de gente faz, que eu mesmo não acreditei. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu tive dificuldade de acreditar. Um amigo falou, rapaz, esses camaradas, eles entram nas igrejas, no Facebook das igrejas, no Instagram das igrejas, vê uma pessoa de mais destaque lá e começa a ver dados pessoais, situações que a pessoa viveu, tudo mais, eles fazem um negócio ali e quando chega lá começa a revelar através disso aí. Eu falei, que isso, rapaz? Isso não pode ser. Ele falou, rapaz, você não tem ideia de que esse povo é capaz. Eu fiquei assim, boquinha aberta. Ou seja, tem muita coisa, irmão, que infelizmente as pessoas se preparam para fazer um truque de mágica ali para poder enganar um monte de gente. Então, gente ali que é curada na igreja aqui e daqui a pouco ela é curada na outra igreja lá, ela é curada no outro trabalho ali, ali ela é cega, ali ela é aleijada, ali ela é muda, entendeu? E tem muita coisa assim que acontece, tá? E, infelizmente é muito triste isso, mas é verdade. O 7º aqui, irmãos. Rejeitam o ensino bíblico regular. Quanto mais ignorante o povo, melhor de ser enganado. É mais ou menos esse pensamento que paira na mente dos líderes dessas seitas, pois rejeitam ferozmente a ideia de que um dos seus membros frequente um estudo bíblico teológico regular, pois eles sabem que está escrito, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Isso revela o verdadeiro caráter desses líderes. Amém? Então, você pode ter certeza de que essas pessoas, esse tipo de seita pseudo-evangélica, aquela que parece igreja evangélica, né, mas não é igreja evangélica, ela proíbe os seus membros, os seus obreiros de estudar ou de fazer... Eu já vivi isso. Tinha um amigo nosso que ele frequentava um tipo de situação dessa e ele era proibido de estudar, ele era proibido de fazer um seminário teológico. Outro pastor amigo de outra igreja deu carta para ele, como se ele fosse membro da igreja dele, para ele poder fazer o seminário escondido.
para ele poder aprender escondido. Lógico, claro, evidente que ele depois saiu dali, foi seguir sua vida, graças a Deus, buscando outros lugares. Mas você vê o tamanho da coisa, né? Eles não aceitam que você estude, né? Uma revista, por exemplo, igual a revista da de escola dominical, da CPAD ou de qualquer outra. Meu Deus, isso aí para eles é o mesmo que, né? Que xingar a mãe deles. Aí não vai estudo de maneira nenhuma, estudo bíblico, porque quanto mais ignorante as pessoas, mais fáceis de ser enganadas. Amém? Eu costumo, irmão, dar um exemplo da Coca-Cola, para você definir uma seita pseudo-evangélica, né? Tem coisa que parece Coca-Cola, não parece? Eu acredito que todo mundo, a pessoa pode até não gostar de Coca-Cola, tal, não ser muito fã, mas em algum momento da vida ela bebeu Coca-Cola, ela guardou aquele sabor da Coca-Cola. E se ela parar e for tomar um outro refrigerante que não seja Coca-Cola, ela fala, isso aqui não é Coca-Cola. Né? Pepsi é bem parecido, mas não é Coca-Cola. Baré cola, outra coisa cola, não é Coca-Cola. Então o que acontece? Coca-Cola, ela é Coca-Cola. E as outras coisas são outras coisas. Assim, a grosso modo falando, igreja evangélica, que segue o evangelho, que segue a Bíblia, é isso aí. As outras coisas são outras coisas. Não são, parecem, tem a mesma cor, né? Tem borbolha, mas não é. Parece, mas não é. Tinha um comercial antigo aí, né? De um shampoo, que acho que será Denorex, não tenho certeza, mas parece, mas não é, né? Então o que acontece, irmãos? Não podemos nos deixar enganar. Nós temos que ter em mente que o Evangelho é o nosso manual de fé e de prática. Uma igreja que ela não segue o Evangelho, ou que ela pega o Evangelho e quer seguir do seu jeito, ela não quer seguir do jeito que quer dar novas interpretações, quer dar interpretações pessoais. A Bíblia, irmão, por favor, né? Esse segmento religioso não é um segmento religioso comprometido com a Bíblia, comprometido com Deus. É um segmento religioso comprometido consigo mesmo, né? Ou com o inimigo, ou com o devaneio da mente humana, mas infelizmente não é um segmento que ele vem ser compromissado com Deus. Amém? Eu espero ter dado aqui alguns esclarecimentos para os irmãos. Essa primeira aula vai ser assim bem breve mesmo, né? Vou tentar manter aqui no máximo 40 minutos a aula, tá? Hoje aí tá batendo aí, vai bater uns 30 minutos aí. E semana que vem nós vamos estar falando sobre os testemunhos de Jeová, ou seja, os russelitas. Nós vamos estar estudando um pouco sobre eles também, para que você tenha essa compreensão, amém? Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no grupo e nós vamos estar respondendo à medida do possível, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.